Você sabe que a maioria das pessoas pensa quando ouve a palavra médium, que é filme de terror, que a pessoa entrando em transe. É a pessoa falando com gente morta. Oi, tudo bem? Só um pouquinho. E se eu te disser que nenhum desses sinais são os mais comuns? E que os 7 sinais mais frequentes de mediunidade parecem coisas normais? E que a ciência mesmo já documentou alguns deles? E eu vou te dizer agora nesse vídeo quais são. Eu sou Pedro Millard, trabalho com mediunidade há quase 20 anos e sou autor do livro Além, o Encontro na Mesa. Aqui, no canal sobre Além, a espiritualidade deixa de ser mistério e vira experiência. Tem uma pergunta que eu recebo o tempo inteiro. Pedro, como que eu sei se eu tenho mediunidade? E é isso que eu quero responder hoje do jeito mais sincero, sem susto, sem exagero e com total responsabilidade, porque isso é um assunto sério. Antes de entrar nos 7 sinais, eu preciso dizer algo que faz parte do meu padrão aqui no Sobre o Além. Nem tudo é sobre mediunidade, nem tudo é sobre saúde mental e nem tudo deve ser espiritualizado. Às vezes, o que parece espiritual pode ser psicológico, e às vezes o que pode ser psicológico tem uma dimensão espiritual que ainda não foi reconhecida. Ou, às vezes, as duas coisas estão acontecendo. Por isso, esse vídeo não é para te dar um diagnóstico, é para te ajudar a perceber, a entender as coisas. Se você sente que precisa de apoio psicológico, busca. Espiritualidade e psicologia não são inimigas, são aliadas. E eu ouço isso há muitos anos nos trabalhos espirituais. Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta logo. Você já viveu alguma coisa que você não soube explicar? Coloca nos comentários. Segue a gente, se junta à nossa comunidade. Porque essa comunidade é feita de experiências e a sua é muito importante. Dito isso, vamos aos 7 sinais. Sinal 1. Você entra no lugar e sente algo antes de qualquer informação. Não é dedução, não é análise, não é achismo. É uma percepção que algo chegou antes de você. O ambiente está pesado e você sente alguma coisa antes de falar com qualquer tipo de pessoa. Ou até mesmo uma pessoa que antes dela falar você vê que ela está sofrendo. Ou você entra num quarto e precisa correr porque tem alguma coisa ali que te assusta de cara. No espiritismo, isso se chama de sensibilidade fluídica. Na psicologia, pode ser chamada de processamento emocional acelerado. A ciência chama de interoceptividade elevada, a capacidade de captar sinais sutis de ambientes com uma precisão maior do que a média. Isso não é um superpoder. Isso só é uma forma diferente de processar o mundo ao seu redor. O que você faz com essa sensibilidade é o que define o como ela serve para você ou o que te consome. Eu quero te fazer um convite. Você já entrou em algum lugar e sentiu o clima antes de entender o porquê que sentiu? Me conta, vamos trocar uma ideia sobre isso. Sinal 2. Intuição. Mas de um jeito muito específico. Todo mundo tem intuição. Mas existe um tipo que aparece com certeza e não tem nada a ver com achismo. Você soube que aquela situação X ia dar errado. Você soube que aquela pessoa não era confiável, antes mesmo de ter alguma prova racional. E quando você ignorou, a vida confirmou que você deveria ter prestado mais atenção no que você sentiu. A diferença entre intuição mediúnica e ansiedade é sutil, mas existe. Ansiedade cria cenários. Intuição percebe o que está presente. A ansiedade insiste, argumenta, elabora. A intuição chega e ela é clara e ela passa. Com o tempo, você aprende a distinguir as duas coisas. E esse aprendizado é parte do que a gente chama de desenvolvimento mediúnico. Sinal 3. Sonhos que não parecem só sonhos. Tem sonho que quando você acorda, você sabe que foi diferente. Não porque foi estranho, mas porque foi nítido demais, coerente demais, vivo demais. Às vezes vem com uma mensagem, às vezes com um aviso, às vezes com um rosto de alguém que você não vê há muitos anos, ou de alguém que já desencarnou. Em alguns casos, como uma sensação muito clara de um encontro real. No espiritismo, existe a ideia de que durante o sono, o espírito pode se desprender parcialmente do corpo e viver experiências num plano espiritual. Isso é o que muita gente chama de experiência perispiritual durante o sono.
Na Umbanda ou em outras tradições espiritualistas, esse tipo de sonho pode ser entendido como uma aproximação espiritual, ou um recado de uma entidade, ou uma percepção mediúnica durante o repouso, ou alguma mensagem. Já numa leitura psicológica, esses sonhos podem ser vistos como manifestações profundas do inconsciente, um processamento simbólico intenso ou uma expressão de uma sensibilidade emocional e cognitiva mais aberta. O ponto aqui não é sair chamando todo sonho de mensagem espiritual. O ponto é perceber que alguns sonhos têm intensidades diferentes dos outros. Eles não passam por você do mesmo jeito. Eles ficam, eles mexem, eles parecem carregar alguma coisa a mais. Você sabe quanto é diferente. E quando isso acontece, o melhor caminho não é nem negar de cara e nem ficar romantizando. É observar, anotar, perceber os padrões e deixar que o tempo faça você entender o que é aquele sonho na sua vida. Sinal 4. Você percebe coisas que os outros dizem não existir. Tipo um sussurro que vem do nada, ou uma sombra que aparece no canto e quando você olha de frente ela sumiu. Ou um cheiro que aparece do nada e some do nada. Uma presença que você sente, mas que não tem forma, não tem rosto, é só energia. E a resposta que você mesmo se dá é: você só está imaginando. Essa invalidação é um dos maiores problemas dentro do processo de desenvolvimento mediúnico. Porque a pessoa aprende a silenciar o que ela sente. E o que foi silenciado por anos, em algum momento, pode falar muito alto. Mas muito alto mesmo. E eu vou te mostrar como isso acontece na prática. A partir de uma personagem que eu criei para uma história baseada, ou melhor, inspirada em fatos reais. Mas antes, 2 sinais. Sinal 5. Pensamentos, pesos e impulsos que parecem não ser seus. Você está em silêncio e do nada vem uma frase inteira. Você está escrevendo e surge uma ideia que parece pronta. Ou então, algo bem extremo. Você começa a sentir um peso, um pensamento, uma irritação, uma tristeza, ou um impulso que não combinam com você. Então você pergunta, de onde veio isso? Esse sinal é delicado porque ele pode aparecer de várias formas. No espiritismo, existe a ideia de influência espiritual ou de recepção mental, quando o pensamento da pessoa já não está funcionando dentro de um circuito próprio. Na mediunidade intuitiva, por exemplo, algumas percepções podem chegar como ideia, frase, imagem, uma direção. Já em muitas tradições espiritualistas e dentro da Umbanda também se fala em um tipo de sensibilidade que muita gente chama de mediunidade esponja. É quando a pessoa absorve com muita facilidade cargas, emoções e vibrações que não são delas. E isso é muito mais comum do que parece. Tem gente que entra bem em um lugar e sai extremamente carregado. Tem gente que conversa com alguma pessoa e daqui a pouco se sente desorganizado. Começa a sentir um peso estranho, um cansaço fora do normal, os pensamentos fora de eixo, coisa que não é normal dentro do seu estado habitual. E nesses casos, para você que identifica isso que está acontecendo, tem que se fazer uma pergunta simples. Isso é meu? Eu penso desse jeito? Porque é como se você estivesse carregando um piano energético dos outros sem perceber. Aí entra o que é mais importante, o seu discernimento. Nem todo pensamento estranho é uma influência espiritual. Nem toda oscilação interna é mediunidade. Às vezes é cansaço, ansiedade, uma sobrecarga psíquica, o sofrimento emocional, uma exaustão mental, ou burnout, existem tantos nomes hoje. Mas quando isso acontece com frequência em certos ambientes, depois de encontrar certas pessoas, ou acompanhado de uma sensação muito clara de absorção, vale muito pensar num caminho de mediunidade. Observa isso com carinho. Dentro da linguagem espiritual, o cuidado com isso se passa por limpezas, oração, banho de ervas, banho de mar, fortalecimento energético, disciplina espiritual, aterramento. Na linguagem humana, mais simples, passa por aprender a perceber o que é seu e o que não é. Porque uma das maiores proteções de quem tem sensibilidade é justamente essa: não sair acolhendo dentro de você o que não é seu. E isso demanda maturidade, tempo
e desenvolvimento. Não é fácil, mas é possível. E isso tudo faz sentido para você? Escreve aqui nos comentários. Vamos trocar sobre isso. Sinal 6. Coincidências que começam a carregar recados. Você pensa em alguém e a pessoa aparece. Você pede uma resposta e ela chega numa frase, numa música, numa conversa totalmente improvável. Você está vivendo um cruzamento de energias e sintonias. E em certos sinais começam a se repetir de um jeito difícil de falar que isso foi por acaso. A psicologia chama isso de sincronicidade. Foi o nome que Jung deu para acontecimentos que não parecem ligados de uma forma lógica, mas que, para quem vive, carregam um sentido muito claro. Ou seja, não é que uma coisa causou a outra de uma forma visível, é que mesmo sem uma explicação óbvia, aquilo parece conversar profundamente com o momento que você está atravessando. No campo espiritual, isso também pode ser percebido como recado, sintonia, resposta ou uma aproximação do além. Porque às vezes o além não fala de uma forma direta. Não é uma voz no seu ouvido, não é uma aparição literal. É um recado que chega por sinais. Tipo Zíbia, quando fala de borboletas na janela, pelos encontros, pelas repetições, pelas energias de certas situações. E é aí que entra uma coisa muito importante. Perceber que isso não é viver em superstição. É desenvolver sensibilidade para notar quando alguma coisa vem de fora de um contexto normal e como isso toca você. Pessoas com sensibilidade mediúnica elevada percebem isso nos mais altos padrões. Não porque o universo muda com elas, mas é porque elas são mais atentas às energias. Mediunidade não é sobre o que você vê, é sobre o que você percebe. Sinal 7. E talvez esse seja o mais difícil de nomear, que não é necessariamente sobre estar mal. Às vezes é justamente o contrário. A vida parece estar encaixada. Por fora, tudo funcionando bonitinho, certinho. Você tem trabalho, rotinas, relações, suas metas, uma estrutura boa. Olhando de fora, parece que tudo faz sentido. Mas e por dentro? E existe uma peça que não se encaixa, uma inquietação que não passa, um desconforto que começa pequeno. Ele vai crescendo, ele vai crescendo. No começo, isso pode parecer como uma pergunta: é só isso? Tá faltando alguma coisa? Tem alguma coisa me chamando e eu não sei o que é. Depois, em algumas pessoas, isso começa a ganhar força, com sons mais intensos, com percepções mais fortes, sincronicidades mais frequentes, uma sensibilidade maior. Como se a vida começasse a apertar exatamente onde já não dá mais para fugir. Na linguagem espiritual, isso pode ter relação com um chamado para um propósito, como uma mediunidade mais latente, ou como alguma missão. Na psicologia, isso também pode ser lido como uma crise de sentido, um desalinhamento interno, uma ruptura entre a vida construída e a vida que se quer de verdade. O ponto é que isso não aparece só para quem está destruído. Às vezes aparece justamente em quem por fora parece estar bem, com tudo no lugar, mas por dentro já começou a perceber que está faltando alguma coisa essencial. E quando essa peça começa a faltar demais, a vida deixa de caber na forma antiga. E às vezes isso vem suave, ou às vezes vem como uma grande inquietação, e às vezes vem como uma ruptura, como um basta. Porque tem chamado que começa como um incômodo. Quando é ignorado por um tempo, ele pode virar um colapso. Você já sentiu esse vazio no meio de uma vida que parecia perfeita ou muito boa? Me conta, esse espaço é seu. Eu quero te apresentar a Sofia. Sofia Lemans é uma das personagens centrais de Além, o Encontro na Mesa. Uma modelo internacional, dona de uma marca de joias, vive no topo do que as pessoas acham perfeito. Fama, luxo, aparência incrível, uma mulher linda. Mas por trás daquilo tudo havia algo que ela havia aprendido a silenciar desde a infância dela. Quando criança, ela fazia viagem astral, se desprendia do próprio corpo, via presenças do que os outros não viam. Até que o momento de todas aquelas experiências mediúnicas, tudo cessou. Até que muitos anos depois, mais velha, os 7 sinais que a gente acabou de falar começaram a vir de formas cavalares. A Sofia começou a viver todos ao mesmo tempo e até outros. E era impossível ignorar. Eu via vultos, uma energia densa.
pesada, obscura. Zumbidos nos meus ouvidos. E aí eu comecei a sentir uma coisa subindo pelas minhas costas, se agarrando em mim. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saía. O meu corpo começou a tremer, os meus olhos giraram. Tudo que eu senti era medo. Um medo que eu não sei explicar. A Sofia estava vivendo o que acontece quando os 7 sinais são ignorados por muito tempo e a mediunidade começa a dar sinais cavalares de desenvolvimento. Algo extremamente ostensivo, no caso dela, perigoso. E sabe o que é mais importante nessa história? Ela foi criada a partir de uma síntese real, uma pessoa que viveu isso. Assim como existem várias pessoas que vivem isso e precisam de ajuda. O que a Sofia viveu naquele estúdio, o colapso, as vozes, os vultos, a sensação de perda de controle tem um nome, tem um caminho e também tem uma saída. O além não pede licença. Se ele fizer parte da sua missão, ele vai bater na sua porta. Você se reconheceu em algum desses sinais? E o que você faz com isso agora? Primeiro, se há sofrimento emocional envolvido, busque ajuda psicológica. Isso não anula espiritualidade. Isso adiciona responsabilidade. Segundo, procure um espaço espiritual de referência, não qualquer espaço. Um que tenha ética, seriedade, estrutura, que te deixe mais inteiro, não mais ansioso. E principalmente, aonde você se sinta bem, seja ele aonde for e que tipo de religião, porque independente disso, você tem o poder das suas escolhas na sua mão o tempo inteiro. Isso é o livre-arbítrio, isso é um poder divino. Terceiro, comece a prestar atenção, não de forma obsessiva, de forma consciente. Anota, observa, nomeia o que você sente. Que sinal não é diagnóstico, é percepção. E percepção sem orientação vira confusão. Percepção com orientação vira serviço. Essa é a diferença entre a crise da Sofia e o que a Sofia se tornou depois da Casa da Luz. Espiritualidade madura não começa no susto, começa no entendimento. No começo eu te perguntei, você já viveu algo que não soube explicar? Espero que agora você tenha mais ferramentas para poder observar, não como uma certeza, não como um diagnóstico, mas com um convite para prestar atenção nas percepções, com cuidado, com responsabilidade e sem medo. Porque a mediunidade, quando reconhecida e orientada, não é um peso, é uma forma de estar no mundo que gera serviço, conexão e sentido para a sua vida. Eu acredito que é um dom e ninguém precisa viver isso sozinho. Me conta aqui nos comentários uma coisa: qual dos 7 sinais mais conversa com a sua vida? Pode ser só um número, pode ser uma frase, do jeito que sair. Lembre, quando você comenta, compartilha, curte, segue, você não está ajudando o seu algoritmo. Você está fazendo essa mensagem chegar a mais pessoas, ou até pessoas que estão vivendo isso sozinhos. Luz leva a luz. A comunidade sobre o além está sendo construída junto com você, e cada comentário faz parte disso. O livro Além, o Encontro na Mesa, está aqui na descrição desse vídeo. A história da Sofia não caberia somente num vídeo. Até a próxima.